Oi, pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Quanto tempo a gente não conversa, mas muitas pessoas sabem que por motivo de, de saúde, né? Eu então parei de fazer, dei um tempo para os vídeos, né? Mas eu confesso que eu estou com saudade. Então, pessoal, eu tenho muita coisa para contar para vocês. Eu tenho coisas que aconteceu comigo que pode também acontecer com você. Mas se você for alertado, com certeza não vai acontecer. A gente sempre acha que tem a mesma força, a mesma disponibilidade, mas a gente tem que saber a hora de parar com algumas coisas e também a hora de fazer algumas coisas diferentes, né? Então, gente, eu sempre digo que eu só percebi que eu tinha 60 anos quando eu fiz 64. É engraçado, né? Mas é verdade. Eu cuidei de muita coisa, mas eu não cuidei de mim. Eu não cuidei, na verdade, eu não cuidei da minha saúde, né? Eu fiquei muito dentro de casa, né? Eu até saía para passear, mas sempre de carro, até que aconteceu umas dores que apareceu na minha lombar e eu, tipo, ignorei. Eu ignorei, gente, eu ignorei. Eu tomava alguns medicamentos e logo passava, né? E aí, isso foi o quê? Prejudicando outras coisas, né? Aí, quando eu cheguei a ser diagnosticada, eu já não andava mais, gente. De verdade, eu já não andava mais. Chega a me emocionar quando eu lembro que nem no banheiro eu não podia mais ir sozinha. Já estava precisando de ajuda. E quando eu fui realmente diagnosticada, eu já estava com hérnia de disco. Eu estava, meu corpo já estava enfraquecido, a minha coluna estava toda enfraquecida. Eu já estava sem músculo, sabe? Aquela sarcopenia. Gente, é verdade. Olha, eu vou mostrar para vocês nos vídeos o que eu tive que fazer. A experiência foi muito ruim para gente que tem vontade de fazer as coisas, né? De passear, mas você só percebe que você errou, só percebe o seu erro quando acontece com você. Porque eu ouvia falar, mas eu não dava bola para aquilo ali, não pesquisei, não. Gente, eu me abandonei. Abandonei, que eu digo, quando eu senti dores, as primeiras dores, que já não era nem para ter sentido, que eu já era para estar cuidando da minha coluna, quando ela deu sinal, eu ignorei. As dores eram fortes, mas era suportável. Mas quando as dores ficaram muito fortes, que não consegui mais fazer os meus movimentos básicos, né? Que é tomar meu banho, tocar, chegar até na sala, sair do quarto e ir para a cozinha, fazer o meu cafezinho. Eu já estava dependendo do meu esposo. Isso aqui é um alerta, gente, é um alerta para você que acha que está tudo bem. Então, é o quê? Falta de exercício. Falta de exercício, porque a gente acha que anda o dia inteiro dentro de casa, arrasta aqui, arrasta ali, troca aqui, troca ali. A gente está bem, mas depois dos 60, a gente ainda acha que pode tudo. Pode sim,
Com certeza, mas tem que ter um preparo, porque nós não tem, a gente já não tem mais a mesma força, a mesma saúde que a gente tinha uns tempos atrás, né? Então nós temos que nos cuidar, temos que zelar, porque, gente, é muito triste você depender de alguém, pode ser do seu esposo, dos seus filhos. Isso é muito triste, eu vivi isso na pele. Eu chorava muito, sabe? Gente, eu chorei muito, porque no diagnóstico eu estava já numa situação difícil de reconstruir novamente. Eu fui muito gasto, foi muita angústia, foi muitos erros e muitos acertos, e hoje eu ainda estou um pouco debilitada da minha coluna, mas eu comecei com os exercícios, eu comecei a fazer uma fisioterapia e pilates e eu corri atrás, gente. Aliás, eu estou correndo atrás ainda do prejuízo que eu mesma me causei. Então, eu sentia na obrigação de vir aqui contar para vocês, reabrir o canal. Estou animada de vir aqui conversar com vocês e dizer para vocês, não deixa acontecer. Façam caminhada, tomem bastante água, façam um exercício. Tem exercícios excelentes, exercícios que não são pesados, exercício que você pode fazer até em cima da sua cama. Se for um colchão bem durinho, você pode até fazer na sua cama. Então, gente, é um alerta que eu acredito que vale ouro, porque ninguém me alertou. Nunca ouvi ninguém dizer, olha, vai ter uma hora que você vai sentir falta da sua coluna. Ninguém falou isso para mim, ninguém. Então, enquanto eu estava ali distraída, fazendo as minhas coisas, me achando toda, eu não percebi que eu já tinha 64 anos. Por que que eu digo que eu só percebi meus 60 anos quando eu estava com 64? Porque eu fui deixando acumular, eu fui deixando, eu fui achando que eu estava mesmo com toda a minha força, toda a minha vontade, entusiasmo, mas foi uma brecada, sabe, uma freada assim na minha vida, e não foi fácil, gente, não foi fácil chegar até aqui. Hoje eu estou animada para gravar vídeo, para conversar com vocês. Eu preciso que vocês escutem esse vídeo com atenção e vejam bem o que vocês estão fazendo ou não fazendo. É bom ficar no sofá vendo um filminho, vendo uma série. Ah, já fiz o que eu tinha que fazer, já criei os meus filhos, já estão encaminhados, agora eu vou cuidar de mim. Como? Vou sentar aqui nesse sofá, vou botar uma série, vou comer algumas guloseimas e vou ser feliz. Não, não, não mesmo. Você tem que acordar de manhã, bem animada e fazer exercício, exercício. Tem exercícios maravilhosos que eu vou passando para vocês. Exercícios que eu aprendi na fisioterapia para nossa idade. Mesmo que, mas eu não tenho nada. Gente, eu também não tinha nada. Eu também não tinha nada. Sabe qual os remédios que eu tomo? Faz 5 anos, é o único, é o remédio de pressão. Mais nada, nem para dor eu não tomo remédio. Mas dessa vez eu me obriguei. Foi terrível, foi incrível como as coisas mudaram, como a minha vida mudou
meus hábitos, meus cuidados. Então, gente, fica aqui com nós, aqui nesse canal, porque eu vou ensinar para vocês, vou passar para vocês o que eu aprendi e aquilo que você pode aproveitar também para a sua saúde, para você não depender de ninguém. É tão triste, gente. Eu fiquei 6, 7 meses praticamente dependendo do meu esposo. Foi muito triste porque ele também tem que trabalhar e ele ia trabalhar muito preocupado. Eu dependi do meu irmão para me levar na fisioterapia. Eu usei pessoas. Então, é um alerta. Esse alerta que eu estou dando para vocês é uma bênção, porque você pode até dizer, não, mas eu sou muito forte, eu também achava que estava muito forte, mas vai desgastando. A gente não tem mais a mesma saúde, né? Então, não vamos aí botar coisa na cabeça, achar que, porque eu já estou bem ruim, eu estava muito ruim. Agora eu estou melhorando e eu pretendo continuar. Então, pessoal, aqui nesse canal nós vamos conversar sobre nós, sobre a nossa pessoa. Então, eu tenho vários tipos de histórias para contar aqui para vocês, de pessoas que hoje estão numa cadeira de roda, gente. Não tá me assustando, mas é para ficar assustado mesmo. É para ficar assustado mesmo. Porque é muito fácil falar de beleza, falar de comida, falar de roupa, falar de filhos, falar de casa. Agora, falar da nossa coluna, falar da nossa saúde, da nossa independência é importante. E coloca aí, gente, qual o grau que você está. Porque eu nunca vi tantas pessoas doentes da coluna. E eu preciso que vocês também me ajudem, né? Me ajude aí. Deixa aí o seu comentário dizendo qual o seu problema. Ou se você não tem nada, se você está feliz com 60, 50 ou mais. Diga aí para mim, gente. E vamos conversar, vamos ter esse canal, vamos dar andamento nesse canal. Tá bom, pessoal? Não esqueçam de se inscrever, porque nós vamos fazer agora conteúdo bem exclusivo para nós. Então, uma longa vida para vocês. Vida longa para todos nós. Fiquem todos com Deus. Cuidem-se.